Gente. Oh, 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 Júpiter in Rio. Olha só, não tinha previsto isso, achei que você ia falar do Rock in Rio mesmo. Oh, Júpiter in Rio. Se a vida começasse agora. Nossa, vai cantar a música toda. Se o mundo fosse nosso de vez. Se você pudesse ser... que mistura tudo. Se querer é poder. Entre bem ou mal. Essa muleta não faz o menor sentido, né? Não. E ela tem 20 e poucos anos já. Querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer. Se quiser. Mas não depende da pessoa, é votação do público. Enfim, deixa pra lá. Esse momento acabou. Graças a Deus. Esse momento acabou. Nossa, gente, eu tô... Bom, tem vários assuntos. Primeiro, tô muito feliz que finalmente eu dei um tapa aqui no meu escritório / estúdio. Sim. Porque a gente mora aqui há o quê? Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. E os quadros tava tudo no chão. As minhas coisas tava tudo espalhada nos gaveteiros podres. É que quadro aqui. No chão é uma vibe, né? No armário do escritório do Telo. Aquele quadro tá torto, a impressão minha. Impressão sua. Na verdade é o suporte do teclado que tá torto. Aí eu pendurei os quadros na parede. Comprei um livreirinho, né? Uma estantezinha pra colocar as coisas que estavam espalhadas tudo aí pelos cantos. Ficou ótimo, tô muito feliz. Você arrasou. Eu passei 2 dias arrumando tudo, então hoje tem um virginiano aqui muito feliz, né? Por ter passado 2 dias organizando coisas. Você arrebentou, primo. Falta uma... Palhaço. Falta chegar o meu pendurador de cabos, né? Porque os cabos estão pendurados no suporte do teclado, não é o lugar mais adequado. Você vai pôr onde, inclusive? Eu vou pendurar ali em cima. Ah, justo, justo. E aí eu vou pendurar todos os cabos de microfone, de instrumento, enfim, coisas que eu uso aqui pra fazer minhas coisinhas. Tem um monte de lixo ali pra jogar fora, como você pode ver. E tem aquele lixo ali no canto que é lixo eletrônico. Carregador velho. Sei. Caixinha JBL quebrada. Eu preciso achar um lugar pra jogar essas coisas fora. Mas estou muito feliz. Arrasou. Quero também aqui reiterar um pedido de desculpas aos amigos do Rodrigo e ouvintes do The Library is Open e mais um podcast de casal que não pude encontrar nessa minha passagem meteórica pelo Rio de Janeiro, RJ, né? Porque basicamente o Júpiter dominou meu corpo, né? E foi basicamente pra ele essa viagem. Sim. Né? Quem nunca ouviu o episódio deve estar achando que eu sou louco. Quem nunca ouviu o podcast deve estar achando que eu sou doido. Mas, na verdade, já pedi desculpas para as pessoas, né? Diretamente, mas acabou sobrando uma janela muito curta no domingo. Aí eu avisei correndo todo mundo. A Lu, na verdade, eu acabei não falando com ela, porque ela já tinha falado que provavelmente ela não ia conseguir, que ela tá dodói ainda, inclusive, melhoras aí pra nossa querida Luísa. Mas falei com o Wagner, falei com a Lana, né, mas eles não conseguiram aproveitar essa janela. Porém, tive aí a oportunidade de conhecer pessoalmente nosso querido Arthur Mois. Exato. Que já é ouvinte desde a época do Clio, era nosso apoiador também. E segue aqui firme e forte. Ele ouve todos os episódios, eu falo as coisas. Ele, sim, que você falou no episódio tal, de tal coisa, né? Maravilhoso. Arthur, que já participou aqui de um episódio. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que Eu acho que você tem que dar um grau no meu microfone. Ele tá muito mais baixo, a minha onda. Mas daqui depois a gente vai usar uma coisa muito mágica chamada compressão. Tá. E o meu nível de os nossos níveis de compressão são diferentes, porque as nossas vozes têm dinâmicas diferentes. Em resumo, acredite em mim que vai dar tudo certo. Eu acredito em você. Eu vou olhar aqui nas estatísticas, porque esse episódio que o Arthur participou é um dos mais ouvidos. É um dos mais ouvidos até hoje.
Vamos ver aqui. Ali, ó, 62. Tá, é o 1, 2, 3, 4. É o 6º episódio mais ouvido, que foi com o Arthur e com a Adriana Mello, Sim. né? Nossa querida amiga e ouvinte e mega ilustradora, né? Sim. Ela tá fazendo Mulher Maravilha ainda? Putz, acho que não mais. Na época ela tava, né? Na época ela tava. Ela faz só DC ou faz Marvel também? Ela fez mais DC, de todas as coisas maiorzinhas que ela fez, que eu me lembro, é tudo DC. Bafo. Tudo bem, né? A pessoa tem que ter um defeito, ela é perfeita em todos os outros aspectos. Que horror. Ela tem que ter uma coisa ruim, que é só trabalhar na DC. Mas enfim, episódio 62 sobre perrengues residenciais, né? Sim. Em que ambos contaram lindas histórias. Nossa. Histórias assustadoras. E o Arthur me contou mais histórias, não só de perrengues residenciais, mas histórias incríveis que, assim, o tempo que a gente ficou junto, eu ri do início ao fim. Então, inclusive, quero até tinha debatido isso com o Telo, não falei com ele ainda, mas já formalizo aqui ao vivo para todos. Exato. Um convite para que Arthur venha aqui novamente contar mais histórias. Mais histórias pesadas. Principalmente a da estátua pré-colombiana, que é maravilhosa. Vocês vão ouvir essa história em breve. Então já fica o convite, Arthur. Depois eu te mando mensagem, mas talvez você escute isso aqui antes de eu te mandar mensagem. E, gente, quem não deu tempo, a gente faz aí algum outro rolê em algum outro momento. Algo me diz que eu devo voltar ao Rio com uma certa, Algo me diz. com uma certa frequência. E aí tentar arrastar o Telo também, né? Pra gente fazer um encontrinho aí. Já que a gente tem muitos... Vou voltar ali nas tem muitos estatísticas ouvintes de no Rio novo. de Janeiro. Mas ele não quebra por cidade, né? Público. Não, acho que ele quebra só por país. Quebra assim, a gente clica aqui Brasil. Ó lá. Ó, É o segundo público maior da nossa audiência. Brasil, gente, é 83% do nosso público. A gente tem um público internacional muito grande. O que eu fico sempre chocado. Inclusive, por exemplo, se a gente for olhar aqui, público de outros países, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Alemanha, a gente tem Portugal, a gente tem Espanha e a gente tem Reino Unido, que vão totalizar aí de 6 a 1% nessa ordem. Uhum. E faz sentido, a gente sabe exatamente quem são as pessoas que ouvem a gente que estão nesses lugares. Mas na Alemanha, pra fazer 3%, eu não sei. Eu só conheço o Brenner na Alemanha. Se eu não me engano, a Tei mora lá. Mas eu não tenho certeza. Tei, me manda uma mensagem depois para confirmar. Mas aí começa a aparecer Colômbia, Irlanda, México, Japão, Argentina, França, Áustria, Singapura. Quem ouve a gente em Singapura? Aí alguém que a gente não conhece. Você que tá ouvindo a gente de Singapura, ou da Rússia... Ou da Índia, ou das Filipinas, de Honduras. Isso aqui deve ser gente que deu um play só alguma vez na vida. É, né? Que é menos de 1%. Enfim, manda mensagem pra gente. Mas voltando, dentro desses 83% aí, Brasil, então desse total aí de ouvintes brasileiros, 34% é São Paulo, 14% é o Rio de Janeiro, RJ. Sim. Né? Então a gente tem bastante gente aí que nos ouve. Então vamos ver se a gente arma aí alguma coisa na minha próxima incursão ao Rio. Ou uma incursão que eu consiga arrastar o Telo comigo. Sim. E é isso. Temos interações. Mas então desculpas aí para quem ainda não rolou. Mas vai rolar. Temos interações aqui no Spotify. Temos aqui interações no episódio Show do Bente, Influencers Oportunistas e a Normalização do Término. Que, se não me engano, foi o nosso antepenúltimo episódio, eu acho. Isso. Tá, vamos lá. Você lê? Leio. O Wagner Santos, inclusive, mandou mensagem pra gente dizendo: o rebranding está pesado no caso hipotético citado. Entrou na pauta espiritualidade e comentários de filmes e séries. Ah, tem isso? Tem. Ai, gente, assim, como falamos... Só pra contextualizar, a gente tá
esse comentário é sobre um influencer aí de body positivity. Não, ele era de body positivity. Agora ele é sobre saúde, ele já foi sobre espiritualidade, ele já foi sobre moda, ele já foi sobre alimentação saudável, ele já foi fit, já foi sobre tudo. O que tá dando dinheiro naquele ano, ele vai lá e faz. É sobre isso, né? Exato. E não tá tudo bem. E aí o próximo comentário é do nosso episódio anterior, que é o What If da vida real, e foguete não tem ré. Ai, ai. A Luísa Martins, inclusive, beijos, Lu, espero que você esteja melhor. Adorei o termo post Amanda de finalização de ciclo. Ai, gente. Falou errado, é post Amanda. Amanda. Eu não tô conseguindo falar com a Amanda. Oi, chefe. Ex-chefe, né, na verdade. Eu tô amando essa... Eu amo a Jéssica Diniz, gente. Eu amo porque, tipo... Ela criou o Jéssica Verso, onde todas as pessoas são ela, menos a garçonete ou a atendente, que é aquela outra amiga dela, atriz também. Mas eu amo demais, porque aquela foto dela de família do Natal, que é ela com vários filtros de TikTok, com várias fotos, eu acho incrível. Inclusive tem ela de bisavó, né? Que virou meme, inclusive, virou meme. Ela velha. É muito bom. Maravilhoso. É muito bom. Vamos ver se tem e-mail. Temos e-mails de Cast News, podcasting à beira de uma revolução global. Ai, meu Deus. E temos a newsletter da Wave. Ok, hoje não tivemos e-mails. Hoje não tivemos e-mails. Tá. Então é isso. O que eu faço? Conto da viagem? Pode contar da viagem. Alguém tem interesse? Eu acho que as pessoas têm interesse. Elas estão ouvindo um podcast há 190 episódios sobre a nossa vida, que é extremamente desinteressante a nossa vida, inclusive. Você acha? Num geral, sim. A gente não é esses influencers oportunistas que, gente, nossa, tô precisando tanto fazer uma reforma na minha casa. E aí a pessoa ganha uma reforma da Leroy Merlin, sabe, na casa dela. A gente não é esse tipo de influencer. Então eu não sei se a nossa vida é muito interessante para as pessoas. Eu acho que pessoas gostam de ouvir sobre a nossa vida. Quem tá aqui gosta. Mas não que a nossa vida seja interessante. Acho que são duas coisas diferentes, entendeu? Eu acho que você tá menosprezando muito a nossa vida. Não. Eu amo a nossa vida. O que eu tô dizendo é que para terceiros ela não é tão interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo, ouvem porque gostam da gente, não necessariamente porque gostam da nossa vida, entendeu? Tá. Entendeu o que eu quis dizer? Enfim, a gente manda e-mails e comentários dizendo se vocês acham que nossa vida é... Porque eu sei que tem muita gente que cai aqui porque googlou, buscou no Spotify por, sei lá, viagem. Exato. Caiu no episódio de viagem, depois provavelmente ela... Talvez no episódio de viagem ela já tenha ficado horrorizada. Talvez. Né? E não volta nunca mais. Mas eu tenho pra mim que tem gente que caiu aqui por causa desses episódios e ficou. Pode ser. Mas talvez eu esteja sendo otimista. Bom, enfim, fui pro Rio, né, na quinta da semana passada, né, e fiquei até segunda. E aí foi uma viagem com um objetivo específico de passar tempo com os meus amigos totós do Rio, ou melhor, os amigos totós do Júpiter, né? Exato. No Rio. Um deles eu já conhecia, já há algum bom tempo, inclusive, que é o Eros, e o outro, o Rog, que eu conheci há pouquíssimo tempo. E a gente se conectou muito rapidamente pelo simples fato de que nós temos as mesmas cores. Né? Então a nossa carinha, né? a nossa máscara é laranja, preto e branco. É bem parecida. Tem diferenças em relação a sobrancelha, orelha, esse tipo de coisa. Mas é bastante parecido. E aí a gente conversava muito e tal. Eu falei, tô aqui sem fazer nada, né? Nessas 2 semanas pré-início do novo emprego. Então, vou dar uma passeadinha lá. E fui. Aí eu cheguei na quinta tarde. Aí na quinta mesmo eu já conheci o Rog pessoalmente. Aí na sexta passei um tempo com o Eros, fui almoçar com ele, encontrei o Rog. E aí a gente ficou passeando na sexta, no sábado. Sábado a gente foi pro
pra uma festinha. E domingo a gente foi almoçar e tal. Depois eu tive essa janela aí que eles tinham um evento, enfim. Que foi quando eu encontrei o Arthur, etc, no CCBB. Aí o Rog me encontrou lá no CCBB também. O Arthur conheceu, inclusive. E aí teve um momento teve um momento que foi maravilhoso, que é o seguinte, gente, a coisa do pet play, na verdade, não significa que a gente fique de máscara e agindo como se a gente fosse um cachorro 24 horas por dia, né? Porque talvez a gente pudesse ser internado se isso acontecesse. Porque a sociedade ainda não está pronta para isso, né? Exato. Só quando sair o novo texto da Constituição Federal que institucionaliza o pet play como prática obrigatória, né? Exato. Então, às vezes a gente tá ali de boa e a gente vê lá, vamos tirar uma foto? Vamos. E aí a gente resolveu que a gente ia tirar uma foto no CCBB. E aí a gente escolheu lá um lugar, tal, tirou, e aí começou a tirar as máscaras da bolsa e vestir. E os seguranças ficaram horrorizados. Assaltantes vão roubar as obras de arte do CCBB. Né? Eu não lembro se eu contei isso na nossa viagem de Londres. Devo ter contado. Mas a minha máscara ficou retida na área de segurança máxima do British Museum. Sim. Né? Não, eu podia entrar com tudo que tinha na minha mochila, mas a máscara ficou retida na área de segurança. Sim. Ainda bem que pelo menos eu pude pegar depois e eles não destruíram a máscara, né? Mas enfim. Então museus e coisas do tipo, espaços desse tipo, ficam um pouco assim quando de repente você veste uma máscara do nada, né? Só que antes que os seguranças pudessem fazer qualquer coisa, o Arthur chegou neles e falou: não, é que eles fazem fotos com máscaras artísticas, intervenções, enfim. Super CCBB. E saiu andando. E os seguranças ficaram lá, tipo, o que a gente faz, né? Enfim, a gente fez meia dúzia de fotos, guardou a máscara e seguiu a vida. Mas foi ótimo. O Arthur me contando isso depois, eu quase morri. Não, moço, é uma instalação. Eles são artistas. Foi ótimo. E aí foi isso. Aí a gente, né, no fim do domingo a gente se despediu, eu e o Rog, choradeira, aquela coisa, né? Sim. E aí sábado eu voltei, sábado a louca, segunda-feira, eu voltei pra São Paulo e eu tomei uma decisão péssima, na verdade. Porque o que eu pensei? Eu pensei uma coisa que na ida para o Rio fazia muito sentido, que é o seguinte: vou de manhã para chegar lá depois do almoço, porque o check-in do hotel é só meio-dia. Então não adianta eu querer pegar um ônibus à noite na rodoviária aqui de São Paulo e querer dormir, né? E são só 6 horas de viagem, nem dá para dormir lá muito bem, né? Se eu não conseguia dormir 8 horas quando ia para BH, imagina 6 horas, né? Então, me perdi. Então eu falei, não faz sentido ir à noite, vou de manhã, né? Pego o ônibus de manhãzinha, chego lá no almoço, faço o check-in e entro tranquilamente no hotel, deixo minhas coisas no hotel, etc. Sim. Foi justamente o que eu fiz. Mas para voltar, eu acabei pegando um ônibus que era 2 da tarde para chegar aqui 8 e pouco da noite. E eu fiquei pensando, por que eu fiz isso? Porque assim, eu poderia fazer o check-out a qualquer hora, não precisava fazer o check-out meio-dia, podia fazer antes. Sim. Então eu podia ter pego um ônibus, sei lá, 8 da manhã. Eu já não ia fazer nada na segunda-feira, não tinha absolutamente nada planejado. Os meninos estavam trabalhando e eu não ia fazer nada, porque era basicamente arrumar a mala, fazer check-out e ir pra rodoviária. Né? Eu nem almocei, só tomei o café da manhã do hotel. Então, eu poderia ter muito bem saído do hotel, sei lá, umas 7, 8, pegado o ônibus umas 9, 10. E 3, 4 da tarde eu tava em casa.
Talvez você pegasse até um ônibus mais vazio, né? Que você falou que o da volta tava cheio. O ônibus O que eu fiquei meio chocado, um ônibus saindo segunda-feira do Rio de Janeiro ao meio-dia, sei lá, que é 2 da tarde? 2 da tarde. 2 da tarde estava cheio. Não, e assim, o ônibus da ida, ele tava mega tranquilo. Tipo, não tinha... os lugares não estavam todos ocupados. Então, eu consegui ficar com 2 assentos só pra mim e tal. Foi mega tranquilo. E o ônibus da ida, eu peguei que é uma modalidade que é... Como é que chama? Vai direto, eu acho. Que ele não tem parada. Traumas. Então foi bem mais de boa e mais rápida a viagem. Pra voltar, teve parada de meia hora. E peguei um trânsitozinho entrando em São Paulo. Mas como eu postei no Instagram, e a maioria das pessoas não entenderam, né? Porque não é todo mundo que sabe a história. Eu postei no Instagram, quando a gente chegou no Graal, eu postei um story que era o logo do Graal, e falando só quem passou 27 horas dentro de um ônibus sem comer sabe a paz que essa logo traz. Sim. E aí as pessoas vinham comentar, mas é tão caro, nossa, não dá pra comer nada aí, é tudo muito caro. Nossa, você tá 27 horas viajando? Nossa, pra onde você foi que é tanto tempo? Aí eu tinha que explicar toda a história e tal. Sim. Né? Então, pra quem Manda o episódio do podcast só pra pessoa. Fala, escuta aqui. Quem não viu o episódio da nossa viagem do ano passado, então, é que a gente perdeu o avião, porque a gente se confundiu com as datas de voo e pegou um ônibus de Londres para Berlim, numa viagem que durou 27 horas. Não. De Londres para Paris e de Paris para Berlim. Porque faz toda a diferença essa curva que a gente fez, que só esse desvio foi umas 12 horas a mais no trajeto. Faz sentido. Faz sentido. E aí a gente não tinha que comer, porque a gente não comprou comida, a gente achou que ia dar tempo de comer nessa baldeação em Paris. E aí e o ônibus não tem Graal na Europa, né? Deve ter, mas assim... Mas aquele ônibus especificamente não fazia nenhum tipo de parada assim. E aí a gente ficou, acho que 19 horas sem comer. Foi. Mais ou menos. Não, um pouco menos, que a gente conseguiu, no fim das contas, quase no finalzinho, comprar umas bolachas lá. Né, mas a gente ficou talvez 15 horas sem comer nada. Não, foi mais que 15, amor. Foi muito mais que 15. Enfim, Telo desmaiou no ônibus, foi ótimo. Mas é isso, então foi isso. Então aí acabei chegando aqui em casa 9 e pouco da noite, Carbonara ficou feliz, Pesto cagou, né, com o meu retorno. E o que eu fiz no Rio, né, além de brincar de cachorro. E aí eu quero até fazer essa pesquisa, né, com os nossos ouvintes cariocas aqui, porque eu achei que eu estava numa situação particular em que eu estava andando com cariocas que gostam muito de shopping. E é fato, né? A gente foi, eu, o Eros e o Rog, a gente foi, acho que em 3 shoppings, sendo que 2 deles a gente foi 2 vezes. Então a gente foi no Botafogo. Tava tipo a Vani no shopping no sábado. A gente foi no Botafogo Praia Shopping, que é o que ficava perto do hotel. Então, as primeiras vezes que eu encontrei os meninos foi lá. Que também é conhecido popularmente com o nome de Botafogo Escada Shopping. Porque ele tem, acho que, 8 andares, 9 andares e... Né, então tem escada rolante pra cacete naquele lugar. Então a gente foi lá umas 2 vezes. No Shopping Tijuca a gente foi 2 vezes. E no Rio Sul a gente foi 1 vez. E aí eu falei, nossa, vocês gostam, né, de shopping? Que coisa, né? Porque não é uma percepção que a gente aqui pelo menos tem do carioca. Mas eu acho que não é só eles, porque o Arthur, por exemplo, inicialmente me chamou para encontrá-lo no Nova América. Acho que é Nova América, que fica na estação Del Castillo do metrô. Inicialmente a gente ia se encontrar lá, depois a gente mudou o plano pro CCBB.
Ainda bem, porque eu não aguentava mais ir em shopping. Né? Caralho, não tem um CCBB por aqui. Então eu não sei, talvez o carioca seja realmente uma criatura de shopping. E a gente não sabe. Então, esses 14% de ouvintes do Brasil aí, que a gente tem, que são do Rio, contem pra gente se vocês... Eu tô hoje incentivando várias interações. Exato, vamos interagir, gente. Você tá vendo. Então, cariocas, contem se vocês gostam de shopping. Mas aí, fora isso, a gente também foi andar em Ipanema, que é tipo um outro mundo, E né? você não foi na praia, né? De jeito nenhum. Ipanema, que é tipo um universo paralelo, né? Onde tudo é muito... Lojas da Hermès e coisas do tipo. Uhum. É esquisito até, enfim. É tipo Oscar Freire, parece um pouco out of place, né? Muito mais do que Oscar Freire. É? Acho que muito mais que Oscar Freire. Entendi. Passamos. É que aí já tava de noite, mas a gente foi na Lagoa também, né, mas não dá pra ver muita coisa que já tava escuro. Que mais? Acho que foi basicamente isso de passeios que eu me lembro assim muito rapidamente. Acho que foi isso. Mas foi uma delícia, foi gostoso, foi bom. E aconteceu uma coisa muito doida, porque tipo, o Rog, ele é amigo do Vino, que é um DJ lá do Rio, que eu conheci em 2006. Nossa. Na época que eu ia muito pro Rio. E ele continua fazendo festa lá, tal, etc. E a gente tinha perdido totalmente o contato. Aí um dia eu tava conversando com o Rog no WhatsApp, ele falou, não sei porquê, do Vino. Aí, sabe quando sua cabeça explode, porque você lembra Sei. de uma pessoa que você não lembrava há muito tempo? Uhum. Falei, caralho, olha como as coisas são cíclicas, né? E como o mundo de gay gordo é desse tamanho, assim, eu tenho 10 pessoas. Eu não ia entrar nesse mérito, mas tudo bem. Mas é realidade, mas não tem problema. Não é um problema. Pois é. Não, eu sei que não. Eu tô olhando pra minha estante. Nossa, desculpa. Não, é que eu parei pra olhar pra estante, que ela tá tão bonitinha. Tá bonitinha mesmo. Puxa. E ela foi tão bem montada que ela tá super sólida, assim, ela não tá bamba. Tá. Passou. Mas é isso. Então, mas é muito legal poder voltar ao Rio. E é engraçado que, tipo, essa coisa de reencontrar o Vino foi uma mera coincidência, assim. No fim das contas, eu estava lá para estar com pessoas, inclusive incluo aí não só os totós, mas também os nossos ouvintes e afins, que são pessoas que, tipo, eu não tinha a menor noção que existiam, né? Nas épocas que eu ia pro Rio. Eram outras pessoas, eram Sim. outros contextos, né? Tá engraçado isso, você voltar pra uma cidade que você já frequentou tanto, mas voltar por conta de pessoas completamente diferentes, assim. Isso é muito louco. Num momento completamente diferente da sua vida. Eu fiquei bem reflexivo em relação a isso. Mas eu te entendo. BH eu ainda não passei por isso, mas tá meio que acontecendo. Tipo, eu meio que estou... Quase todas as pessoas de BH eu acabei me afastando um pouco por um motivo ou outro. E eu vou pra lá, eu encontro, sei lá, tem 4, 5 pessoas que eu sempre encontro. Mas tirando elas, não tem mais ninguém, assim, do tipo, que eu conhecia na época que eu morava lá. E já esse ano fizeram 7 anos que eu vim pra cá, então Sim. já se passou bastante tempo. Mas acho que talvez seja diferente, sabia? Porque você é de lá. Mas eu acho que a cidade mudou tanto e acho que as pessoas com quem eu convivia mudaram tanto. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que não era tão próxima assim, mas era conhecida. E sabe quando você fala assim, nossa... Não clicou mais. Acho que, tipo, é o que a gente falou do negócio de normalização de término. Eu sou outra pessoa, a pessoa é outra pessoa e vamos em frente, assim, mas... Eu acho que, inclusive, isso aconteceu justamente com as pessoas com quem eu tinha mais contato no Rio. Que eram lá daquela época, né? Tem uma pessoa que eu meio que, de fato, rompi relações, assim, tipo...
Foi briga de Twitter, mas foi um rompimento de relação. Mas era uma pessoa que já não me descia muito mais há algum tempo. Tem uma outra que a gente só não clica mais mesmo. O Thiago não mora mais lá, mora aqui. Né? Então é outra coisa. Continuo tendo uma relação ótima com o Thiago, só que agora a gente mora no mesmo lugar. Sim. Porque até então, nesses meados de anos 2000, um dos grandes motivos de eu ir para o Rio era ver o Thiago. Né? E agora ele tá aqui. Então não sei. Acho que de amigos de longa data, assim, tem Fabi e Igor também. Só que Fabi eu sempre, tanto Fabi quanto Igor, na verdade, eu sempre tive contato com eles aqui. Eles passaram uma temporada no Rio e estão voltando pra cá. Sim. Pra morar aqui. Então meio que não conta também. Nossa convivência sempre foi em São Paulo. Então, sei lá, é uma coisa curiosa, eu acho. Sim. Mas eu entendo o que você quer dizer de BH, porque ainda falta muito, né? E também a gente não sabe se a gente vai viver em São Paulo para sempre, mas talvez em algum momento chegue aquele momento da sua vida em que você viveu mais em São Paulo do que em Belo Horizonte. Sim. Mas ainda vai demorar bastante. Não, vai demorar bastante. Não sei, não vou falar nada assim, mas acho inclusive que esse momento não vai acontecer. Porque você acha que a gente não vai ficar em São Paulo para sempre? Pô, foram 26 anos em BH. Faltam 19 em São Paulo, não sei. Não sabe se você vai aguentar tudo isso nesse buraco. Eu não sei se a gente vai ficar tanto tempo aqui, mas enfim. Anyway. O futuro a Deus pertence, na verdade. É verdade. Em outros tópicos... Em outros tópicos... Se é que a gente tem algum. Não, tem um tópico que eu quero trazer, que é o final horroroso de American Horror Story Delicate. Ai, sim. Que bom que você puxou isso. Porque, enfim, estávamos assistindo essa temporada. Eu fui ler um pouquinho depois que acabou, né, a temporada. E eu vi que foi a primeira que foi baseada em uma história... Baseada em alguma história, né? Em vez de ser uma história original. Pelo que eu entendi, é baseada num livro. Isso, um livro chamado Delicate. É Delicate alguma coisa. Delicate livro. alguma coisa. Delicate Situation, algo assim. Tá. Mas, pra quem tá perdido aí, ou já dropou American Horror Story há muitos anos, a gente meio que tinha dropado também, mas a gente foi voltando aos poucos. A gente nunca deixou de ver. A gente nunca deixou de ver, mas tiveram temporadas que a gente só falou, ok, no thanks. Acho que a última que a gente acompanhou durante o lançamento e tudo mais foi Apocalipse, que foi a 8ª. Não foi New York City? Não, então calma. Lá eu digo em sequência. Aí... A gente podia assistir enquanto tá passando mesmo. Exato. Tá. Aí a 9ª que foi o 1984? Eu amo essa temporada, todo mundo odeia. Então, eu achei ela muito ruim. Eu acho que ela é legal por um... Você acha ela legal, eu acho por um lugar quentinho que os filmes slasher têm no seu coração. E por ser bem trash, né? Essa temporada tipo, ela é uma assim temporada como eu muito gosto trash. de Coven, única e exclusivamente porque eu tenho um cantinho quente no meu coração pra época de Coven no Tumblr, e eu sempre fui adolescente Wicca e tudo mais, então eu gostava de Coven por causa disso. Mas eu sei dizer que é uma temporada bem ruim. Você acha Coven muito ruim? Eu acho ok. Então, o que é muito ruim, né? Eu acho que American Horror Story, a gente já falou aqui várias vezes, tem um problema grave que é... O argumento é bom, o roteiro é péssimo. Então começa interessante, só que você vê que não tem carne ali, naquele ponto interessante, pra durar tantos episódios quanto dura. Então começa a se enrolar, e aí tem uns episódios... Sempre tem um episódio nada a ver no meio, que completamente meio X, assim...
E aí sempre é corrido o final é esquisito. Então, as temporadas de American Story tem um problema gravíssimo nisso. E aí a gente, né, assistiu 84 e tal, aí depois assistimos o... Qual que foi a 10ª? Então, a 10ª é a 10ª é a Double Feature. É a Double Feature. Só que eu acho que a gente assistiu NYC primeiro. Sim. E depois a gente voltou e foi assistir Double Feature. Isso. E Double Feature a gente assistiu 2 episódios e falou, não, a gente não vai ver isso. É. Aí depois que a gente viu New York City, a gente falou, vamos dar uma chance, né? E aí assistimos Double Feature inteiro, porque Double Feature teoricamente resolveria o problema. Porque ao invés de ser uma história de 12 episódios, é uma história de 6 e uma outra história de 6. Uhum. Só que aí, ambas as histórias de 6 têm o mesmo problema. Os 2 primeiros episódios são incríveis, os 4 últimos são sofríveis. Isso. E aí, tava tipo bem assim e tal, e aí anunciaram que ia ter a 12ª, que era essa Delicate, que seria meio que, assim como American Horror Story New York, NYC foi para os gays, uma temporada com todos os medos de gays, essa seria uma temporada para as mulheres, com todos os medos de mulheres. Uhum. Com relação à gravidez, com relação a, né, um monte de coisa. Violência obstetrícia, uhum. E tal, ia ser todo esse tema. Falamos, bom, beleza, vamos assistir. E eu estava muito curioso, porque essa temporada tem a Kinka. Exato. Só que aí a gente foi vivendo a vida e Também tal. conhecida como Kim Kardashian. Exato. A gente foi vivendo a vida e falou, bom, enfim, vamos seguir em frente a nossa vida, continuamos vivendo. E aí a gente esses dias entrou no FX, sei lá por quê. A gente entrou no FX. A gente tava procurando alguma coisa pra ver. Assistir. Não era Shogun? Era Shogun. E aí a gente viu que tinha ali American Horror Story. No FX não, né? A gente entrou no Star Plus. Ah, é verdade. Ops. Que tem o catálogo do FX. Isso. Aí a gente viu e falou, vamos assistir essa temporada? Pelo menos o primeiro episódio pra ver o que dá. E assim, começa muito bem. Começa bem. Começa com premissas interessantes. Mas me irrita o tempo todo. E acho que isso é intencional. Porque até em algum momento mais lá pra frente dos últimos episódios tem uma referência clara ao bebê de Rosemary. Sim. Né? Então me parecia que era um bebê de Rosemary dos anos 2000, assim. Aham. Talvez seja mesmo. 2020, né? Dos anos 2020. Nossa, é verdade, a gente já tá nos anos 2020. Mas vocês entenderam. E talvez seja mesmo, né? Mas assim, dado que é inspirado num livro, talvez o livro seja Uhum. um rip-off de Bebê de Rosemary. Mas, inclusive, tem, né, um episódio lá que mostra que, teoricamente, Bebê de Rosemary foi real, né? Do tipo... Qual que é o nome da atriz mesmo? A Mia Farrow. Isso, que a Mia Farrow, teoricamente, estava grávida de um bebê de Satã também e tudo mais. E assim, gente, a gente vai dar spoiler aqui, porque não vale a pena vocês assistirem, tá? Nem se preocupem. Mas o problema é que, assim, no final do negócio todo, foi resolvido com uma reza. Basicamente assim. Teve toda uma construção de o que era aquela seita, o que estavam fazendo com aquelas mulheres, o que estavam fazendo especificamente com a Anna, que era a personagem da Emma Roberts, né? Sim. Pra nada. Pra nada. Fora vários problemas no meio. Então, do tipo... e do mais absoluto nada, o marido dela tá tendo um caso com a mulher do centro de fertilidade. E aí a mulher do centro de fertilidade é stalker da Ana. Gente. Do mais absoluto nada. Não, e a senhora Preacher que simplesmente desapareceu da trama. Assim. Eu acho que ela morreu. Acho que mataram ela. Ela morre? Acho que mataram ela. Nossa, eu nem me lembro. Do mais absoluto nada, o marido da Ana encontra o pai dele transando com uma mulher mascarada no meio de um ritual satânico, e ele não faz nada com essa informação. Quem? O marido da Ana. Não, a memória dele é apagada, lembra?
É apagada? Tá vendo como é ruim? A gente nem lembra de certos detalhes da trama, de tão ruim que é. Mas a memória dele é apagada. Ah, entendi. Enfim, assim, gente, E aí várias coisas ficam muito no ar, assim, do tipo, no início era um culto a Hestia, que é a deusa... Inclusive eles deram uma misturada aí que, enfim, eu como gosto das bruxaria helenística, venho aqui pra falar que, assim, a Hestia, ela é a deusa do lar. Uma das atribuições dela é ser a deusa do lar. Mas ela é uma deusa virgem. Ela nunca teve filhos. Quando fala deusa virgem é que não teve filhos. Não necessariamente não fez sexo. Uhum. Mas ela era uma deusa virgem. Se você for falar de o tema mulheres tendo filhos e tudo mais, é muito mais Juno ou Hera do que Hestia, né? Mas enfim, até aí ok. Mas aí tipo, é um culto a Hestia que renasce as mulheres lá na 42 a.C. O que eu entendi é que aquela mulher que renasce elas é a Kinka. Que a Kinka é meio que a chefona de tudo. Uhum. E aí... Por que no começo elas são um culto de Hestia? E aí, do mais absoluto nada, elas viram satanistas. Uhum. E aí, a forma de vencer as satanistas, que antes apoiavam Hestia, é só fazer uma reza pra Hestia. Não faz o menor sentido. Não, e assim, essa temporada, ela foi um pouco prejudicada por conta da greve dos roteiristas. Tanto que ela tem um hiato. Sim. Né? E ela teve menos episódios do que normalmente as temporadas têm. Ela terminou em 9. Isso. Então teve alguns episódios em setembro e o resto saiu agora em abril. Tanto que o último episódio saiu justamente no dia que eu viajei. Uhum. A gente só assistiu segunda-feira passada agora. Mas é uma temporada que, assim, ela... Mas eu não concluí o que eu tava falando. Então a gente tem essa questão de que a temporada foi um pouco prejudicada pela greve, mas isso não justifica o fato de que a gente já sabe que nenhuma temporada de American Horror Story termina legal. Sim. E a gente continua caindo nessa cilada ano após ano. Talvez a única que termina legal é Coven. O final de Coven é bom, que é o Seven Wonders, que são elas fazendo o teste. Cara, assim... Gosto do final de Coven, gosto do... Na verdade, assim, das 3 primeiras temporadas, eu não tenho tanto problema com os finais. Nossa, o final da segunda, pra mim... Assim, não, eu acho eu já que... não gosto tanto da segunda quanto todo mundo. Todo mundo ama a segunda, eu não acho ela isso então, tudo. Eu acho que o final de Asylum, se não tivesse o ET no final, que não, o ET é bem pequenininho, né? Como diria a Vani. Mas é que não faz o menor sentido ter alienígena naquela temporada e de repente a série termina com uma abdução. Exato. Né? Não teve alienígena até agora. Era freira, satã, não sei o que lá. Tirando isso, é uma temporada que tem um payoff bom. Murder House eu acho que também é ok. Nossa, Murder House pra mim, ali começa a receita da desgraça. Porque, sabe esses episódios que eu falei que é tipo, o episódio solto que não tem nada a ver com o resto? Que o dessa foi o episódio da Stalker da Ana. Aí o... Oh meu Deus. Em Coven é o episódio do Axeman lá, o cara do sax. Na primeira de Coven, tem... Eu acho que, sem brincadeira, uns 4 episódios ali que estão ali só pra, tipo, vender que a casa é a casa assombrada e tal, e tal. Mas são umas coisas muito, tipo... aqui morava o médico, o Montgomery lá, que fazia abortos. Não, ele fazia abortos ilegais. E aí ele foi o cara que matou a Dália Negra.
e fez o aborto dela e matou ela. E aí ele fez tudo. Tipo, ele matou todo mundo, sabe? Essas coisas de coincidência demais, às vezes, de American Horror Story me irritam um pouco nesses episódios. Era tipo episódio de cult, que começou falando sobre aquele culto nada a ver. E aí, do mais absoluto nada, começa cada episódio a falar sobre um culto diferente. Tipo, gente, se for pra ser uma série de consultar a Wikipédia, eu leio a Wikipédia, sabe? Não precisa. Pois é. E aí eu acho que o Mother House tem muito isso, então me irrita bastante. Mas enfim, eu acho que Apocalipse tem um payoff ok. Acho que é uma temporada interessante, mas como eu tava falando com meu amigo Bruno esses dias, quando eu postei sobre o final dessa temporada de American Horror Story, que tipo, tudo foi resolvido com uma reza. Ele falou, pois é, eu não acredito até hoje em Apocalipse que o anticristo foi derrotado sendo atropelado por um carro, sabe? Tipo... Mas pelo menos ele ser atropelado por um carro, eu ainda acho que existe um payoff aí, pelo fato de, tipo... Porque durante a temporada toda fica muito claro que as bruxas conseguem bater de frente com ele. E elas vencem ele com jogos mentais, porque ele é uma pessoa como qualquer outra. Porque o lance que fica claro no Apocalipse é... Elas vão matar ele agora, mas ele vai voltar. Ele vai nascer de novo em algum momento. Vai nascer um outro filho do diabo em outro momento. E elas vão precisar lidar com ele de novo. Mas o humano, morreu. E eu acho que tem um quê de humor... Do humor Ryan Murphy em ele morrer atropelado. Sim. Então eu gosto disso. Agora, a reza, pra mim, ela não tem o humor. Tipo, ela não é ridículo pelo humor. Ela não tem o payoff de ser espetaculoso. Ela não tem o payoff de ser... Ela não tem nenhum payoff. Ela não tem nenhum payoff. Nenhum. Sabe? Do tipo... o fantasma que poderia ter aparecido desde o primeiro episódio, pois ela está morta desde o primeiro episódio, só aparece no final com o maior deus ex-máquina da face da Terra. Porque, sei lá, vamos supor que a reza era uma reza complexa, que ninguém conhece, e a Ana precisava descobrir pedaços da reza. Tipo, aí no primeiro episódio ela acha um pedacinho de papel lá no meio das coisas do cara, que era da esposa. E aí depois a senhora Preacher ajuda ela a achar um negócio. Aí fosse uma coisa meio, sabe, tivesse uma dificuldade. Mas não, a reza é a mesma reza que as Delicates faziam, trocando a palavra Satan por Hestia. É a mesma. A mesma. Então, tipo... E aí, só com isso, a personagem da Kinka, que era... que era poderosíssima, tá aí viva desde antes de Jesus Cristo, derreteu. Do nada. E assim, tinha tudo pra ser uma temporada legal, principalmente por conta do elenco. Então, a gente falou da Kim Kardashian, aí sempre fica aquela dúvida, né? Aquela dúvida. A Kim Kardashian é uma ótima atriz. Ou ela só estava interpretando ela mesma. Ou ela só estava interpretando ela mesma, ou ela já estava acostumada a atuar fazendo o Keeping Up, né? Que aquilo era atuação também. Sim, né? sim. Não é ela. Enfim. Sim. Tem a Emma Roberts, então é sempre bom ver a Emma Roberts, ela é muito boa. Mas só rapidinho falando da Kinka, claro. Ela me surpreendeu porque assim, eu não esperava nada. Mentira, pra não dizer que eu não esperava nada, eu esperava que fosse ser ruim. E ela deu um tapa na minha cara, porque a temporada basicamente inteira é ela e a Emma Roberts, porque as outras, o elenco estelar que você vai falar, tem tipo one-liners e aparece de vez em quando aqui e ali. E tem o marido bosta dela, que eu acho ele um péssimo ator. Mas as duas seguram a temporada inteira sozinhas. Que é o ator que fazia o Logan, que era namorado da Rory em Gilmore Girls, há 60 anos atrás. Enfim, aí tem a Emma Roberts, tem a... Cara de Levinho. Cara de Levine. Tem a MJ Rodrigues, que agora assina como Michaela J. Rodrigues. Exato. Que era Blanca Evangelista em Pose. E eu não lembro de ter visto nada com ela desde que Pose acabou. Não me lembro.
Lembro de ter visto com a Angélica Ross, algumas coisas, inclusive American Horror Story também. Sim. Mas a MJ eu não tinha visto ela nunca mais. Ela não tava em NYC? Não. Não? Tava? Acho que não. Acho que não. Acho que a única mulher em NYC era a Sandra Bernhard. A Sandra Bernhard. Ah, tinha outras, mas... Não, mas eu digo grande, com falas grande e nomes, tudo mais. Né? Fiquei um pouco triste, que é outra cagada da série, né? Tem um momento que eles introduzem duas personagens, que é a Ashley e a Ashley, né? A Ashley com S-H-L-Y e a Ashley A-S-H-L-E-I-G-H. Exato. Né? Que são também duas das satanistas lá, que também são PRs, igual a Kim Kardashian, só que elas são especialistas. A Kim Kardashian não é PR, a Kim Kardashian é agente. Agente, isso. É verdade. E elas são especialistas em crise. A gente já tratou de crise de não sei quem, Meryl Streep. Aí a Emma Roberts vira, Meryl Streep, o que ela fez? Aí elas, pois é, exatamente. Somos boas assim. Que são duas atrizes que estão em várias temporadas de American Horror Story, que eu adoro as duas, que é a Billie Lourdes. A Billie Lourdes, né, filha da Star Wars lá, como é que era o nome dela? Da Carrie Fisher. Isso, da Princesa Leia. E a Leslie Grossman. Sim. As duas são muito boas, mas elas fazem uma pontinha de nada, assim. Sim. O que é muito triste, porque essas duas personagens, as duas juntas, essas duas atrizes juntas, fazendo esse tipo de personagem, prometia muito. Sim. Acho que a primeira temporada mas elas fazem, delas... tipo, uma cena. Acho que a primeira temporada delas foi cult, né? Putz. Eu acho que foi, pelo menos a Lourdes, a Billie Lourdes, eu tenho certeza que foi cult. Porque ela era a irmã do Evan Peters. Aquela temporada horrorosa. Não sei, realmente não sei. Ai, mas a gente continua caindo nesse truque, né? Posso falar de uma coisa que só eu tô assistindo, você não tá? Claro. Gente, e tem outra coisa que a gente precisa falar também, mas eu vou terminar primeiro, que é o livro da RuPaul. Ah, sim. Eu tô lendo. Eu baixei pra ler na viagem, gente. Eu baixei o livro da RuPaul no Kindle. O House of Reading. Ai, sei lá. Reading Meanings. Do cacete A4 lá. A gente comentou há algum tempo atrás sobre o livro A Mulher em Mim, de Britney Spears. Escrito por uma criança de 3 anos. Cara, o livro da RuPaul não é escrito por uma criança de 12 anos. Mas é bem ruim também. Mas eu vou terminar de ler. Tem umas frases, tipo, da Britney, tipo, conheci uma atriz que era muito bela e muito boa. Seu nome era Natalie Portman. Não muito, mas tem umas coisas. É que eu tô entrando na parte da vida da RuPaul em que ela começa a conhecer famosos. Por enquanto ela falou só da vida antes do estrelato. Eu tô entrando na fase em que ela vai começar a ter alguma projeção. Entendi. Então eu acredito que, mas pelo que eu já vi ali atrás, eu acho que vai ter umas coisas assim também. Mas tem as frases prontas da RuPaul, que a gente já tá acostumado do programa. Tem as metáforas pseudo-inteligentes, né? Enfim, mas eu vou terminar o livro. Mas não é possível que seja ruim igual da Britney, irmão. Não tem como. É que é ruim de outro jeito. De outro jeito. Eu vou terminar de ler, se você quiser. Eu quero ler também. Se aventurar também, aí a gente comenta aqui depois. Tá. Porque eu nunca tinha lido nenhum livro da RuPaul, ela já lançou alguns, né? Acho que esse é o terceiro. Mas que esse é o primeiro que ele é uma autobiografia mesmo. Exato. Os outros eram... Sei lá o que os outros eram. Tem aquele que é Working Work on It. Acho que era Working It, que virou Arrase. Working It. E aí o outro é o Guru. Que é basicamente um livro de autoajuda da RuPaul, pra você se sentir uma mulher mais confiante. Enfim, a gente faz depois esse rolê.
Mas o que eu tô e além de ler o livro da RuPaul, eu tava, durante a viagem também, eu assisti alguns episódios da temporada nova de The Circle. Que é aquele mesmo esquema de sempre, né? Vão entrando participantes aqui e ali, etc. E aí tem um personagem que é a inteligência artificial. Então, é uma AI, né? Uma IA fazendo catfish, né? Cria lá um personagem, tal, não sei o quê. E aí é tão engraçado porque o computador fala. Então, assim, imagina que é um apartamento igual dos participantes, só que é um apartamento pro computador. E aí colocaram um blocão ali de metal com umas luzes piscando na mesa de centro, de frente pra tela da TV. E ele fica falando e as luzes piscando. E é claramente um narrador falando aquilo, né? Não, porque eu vou estudar aqui agora a probabilidade de eu chamar a atenção de fulana mandando tal mensagem, elogiando tal coisa sobre ela. Aí ele manda mensagem. Aí aparece a fulana falando: cara, esse cara é perfeito, ele é uma pessoa muito legal, eu tô adorando ele. E ninguém... Na verdade, até o episódio em que eu estou, tem uma pessoa só que talvez... E em algum momento eles são avisados que existe... Esqueci de comentar esse detalhe. Em algum momento eles são avisados que existe uma AI participando do jogo. Ah, acabou com a graça toda. E aí a coisa toda é em torno de descobrir qual participante que é a AI. E todo mundo tá chutando errado. Tem uma pessoa só que acha que talvez o Max, eu acho é o nome do enfim, que o Max pode ser a AI, mas ninguém tá indo nele. Todo mundo acha só que ele é uma pessoa muito legal. E aí eu cheguei agora no episódio que eles têm que eleger de mais para menos. Eles têm que criar um ranking dos personagens do mais humano para o menos humano. Meu Deus. E o mais humano, o que chega no topo de mais humano, é justamente a pessoa mais execrável do grupo. A pessoa mais horrorosa do grupo. Tá muito boa essa temporada. Mas é um humano. Mas é um humano. Só que ele é horrível. Entendi. Sério, tá muito boa essa temporada. Eu acho que a gente devia top começar do começo pra você assistir. Não, amor. Então eu tá não vou bom. conseguir. Eu vou terminar A gente só. assistiu o primeiro episódio, foi muito difícil. Foi muito difícil. Tá muito boa. Sério. Não, quero não, obrigado. Então acho que é isso por hoje. Acho que é isso. A gente viu mais alguma coisa? Não, né? Putz, A acho gente que tem visto não. pouca coisa, na verdade. A gente viu o primeiro episódio de Shogun. Que achamos interessante, mas não tem muito o que dizer, né? Tem que continuar. Interessante tá as páginas 2, né? Terminou o episódio, você virou pra mim e falou: nossa, gostei muito. Passou. O Rodrigo, ele é uma pessoa extremamente assim, ó. Se ele falar assim, nossa, vamos fazer. Começou. Tem que fazer naquela hora. Se passar meia hora, ele vai falar. Acabou? Então tá bom. Então, depois dessa não tem o que fazer, né? Meu Deus. Senão encerrar o episódio. Ai, meu Deus, por que tá pagando? Ai, tá. É porque... Depois eu te conto. Ah, tá. Agora, Imagino que eu sei porque. agora apaga em 15 minutos, apaga. Ah, Inferno. Então é isso, gente. Quando voltarmos semana que vem, já terei começado o seu trabalho o meu novo. novo emprego, meu novo trabalho. E aí eu conto pra vocês o que rolou, como foi, Sim. tá? Então tá bom, amores. Beijinhos pra vocês. Vamos jantar agora. Meu marido vai me levar num restaurante chique. É um restaurante chique. É um restaurante vai. chique. Ele vai me levar só. Eu vou pagar a minha parte, mas ele vai me levar. Isso que é importante. Tá, vou colocar aqui um áudio pra gente encerrar, então.